O livro Herques, Mundo Interno, nos fala da presença extraterrestre aqui na Terra e aborda este assunto, este tema, de diferentes ângulos. Hoje nós vamos ver um deles. Hoje nós vamos ver aquele ângulo no qual os enviados de Herques nos avisam, nos alertam ou nos instruem a respeito de coisas que podem ser de uma forma ou de outra, dependendo da nossa atuação, dependendo do nosso comportamento diante do universo e diante do que se promove aqui na Terra. O livro diz logo no princípio que há mais coisas no céu e na terra do que supõe a nossa filosofia. Isto é uma frase de Shakespeare que o livro cita para que nós tenhamos presente que estamos diante de realidades que talvez nunca tenhamos refletido sobre ela. Não refletimos sobre essas presenças porque estamos muito interessados e muito distraídos com os nossos irmãos terrestres de superfície, com os nossos semelhantes imediatos, e talvez não tenhamos tempo ou não tenhamos sido despertados ainda para esta irmandade ou para esta humanidade que é muito mais ampla do que isto que se vê aqui na superfície da Terra. E um outro ponto também que nós temos que levar em conta é que pensamos que tudo existe aqui neste planeta para ser em nosso benefício. Todas as coisas que existem aqui, a natureza, as dádivas, tudo que o planeta oferece, nós temos a ideia, na nossa educação muito falha, que isto é para nós nos beneficiarmos disto, abusarmos disto, gastarmos, etc. Quando tudo existe, e nós, inclusive, em nome de um equilíbrio geral. Então, nós formamos um equilíbrio com tudo o que existe no planeta. E no momento em que nós nos sentimos donos do planeta e livres para manejar tudo à nossa maneira, nós vamos perturbar este equilíbrio. Vamos contribuir para que o equilíbrio se desfaça. Então o livro nos chama muita atenção para nós zelarmos por este equilíbrio planetário. Para nós zelarmos por isto e para nós refletirmos em que sentido podemos colaborar com este equilíbrio. Veja, por exemplo, a alimentação da maioria inclui animais mortos. A maioria ingere cadáveres de animais. E isto impede que a maioria tenha um desenvolvimento mental que possa levá-los a se ocupar de coisas superiores, de leis superiores. E não só isto. O fato de estarem entregues ao tipo de alimentação que existe está retardando o desenvolvimento telepático, a comunicação telepática de mente para mente, que já devia estar muito mais desenvolvida aqui na Terra. Porém, o fato desta comunicação telepática não estar se desenvolvendo como poderia, por causa da alimentação e por causa da concentração que o homem mantém em coisas supérfluas, em coisas vãs, em coisas densas, inúteis. Se vocês notarem com que as pessoas se ocupam desde a hora que despertam até a hora que vão dormir, então vê-se logo por que
que esta comunicação telepática de mente a mente, que evitaria tantos mal-entendidos, que evitaria tanta incompreensão que as palavras trazem, que o ser consciente, físico e emocional traz. Então nós vemos que há realmente muitos passos a dar. Agora, esta falta de telepatia mental, isto não exclui que a gente possa se comunicar verdadeiramente. Porque existe também uma telepatia de alma para alma. E esta de alma para alma pode existir, pode haver, pode funcionar, mesmo nas situações atuais, nas quais a telepatia mental não pode acontecer para a maioria. Porque a alma, este nosso ser interior, tem um outro desenvolvimento, tem um desenvolvimento à parte a este desenvolvimento da personalidade, do corpo físico, do corpo emocional e do corpo mental. E esta alma é também muito coligada nos planos internos com outras almas, com almas adiantadas, com almas evoluídas. E os nossos irmãos extraterrestres não estão eventualmente encarnados aqui, normalmente. Mas os nossos irmãos extraterrestres estão colaborando com estas almas, estão colaborando conosco neste nível, procurando, buscando, estão trabalhando para que o desenvolvimento nesses níveis internos seja o maior possível, para que haja uma situação externa, uma situação aqui no nível material e no nível consciente, a mais evoluída possível, a melhor possível. Quanto à situação geral do planeta, esta contaminação psíquica, mental, esta contaminação física, isto também é cuidado por esses nossos irmãos presentes aqui na Terra, eventualmente não em plano físico, e é mantida num certo nível de possibilidade de tudo continuar em equilíbrio. Aqui neste ponto, este ponto da transmutação de todo este psiquismo que o homem cria e que os desencarnados criam, na transformação, na transmutação deste psiquismo e na transmutação de todas essas toxinas físicas que o homem cria, também os devas, também a evolução dévica, trabalha em benefício da Terra. Então, muitos trabalhos, muitos serviços que são prestados à humanidade são devidos aos seres extraterrestres, seres da nossa mesma evolução, irmãos nossos, só que estão em outros níveis, estão em outros planos, eventualmente não estão em vida física, estão em diferentes planetas, em diferentes mundos. São semelhantes nossos, fazem parte do nosso reino. Mas os devas, isto é outro reino, isto é uma evolução paralela, isto também está aqui muito presente. Mas o livro Hermes, embora acene a presença desta evolução dévica, o livro Hermes nos propõe a presença extraterrestre no sentido destes seres semelhantes a nós, desta nossa mesma evolução, só que mais adiantados. As possibilidades de uma consciência extraterrestre se materializar aqui, estar aqui presente, são várias. Uma consciência extraterrestre pode estar aqui presente sem se materializar, ou pode estar materializada fisicamente, ou como luzes, ou como energia, que se pode até ver, que se pode perceber, que se pode sentir. Se está materializado fisicamente,
se está em corpo físico, provavelmente pode estar ocupando um corpo físico que tenha sido desocupado para ele ocupar. Isto pode acontecer. Mas isto não acontece de uma forma compulsória. Quando isto acontece, em se tratando de extraterrestres mais evoluídos do que nós, ou da nossa mesmo grau evolutivo, quando isto acontece, existe um entendimento e existe um consentimento em níveis profundos desses seres com os seres humanos aqui da Terra. Então, havendo um entendimento profundo, um entendimento real, verdadeiro, guiado por forças superiores, havendo este entendimento, um ser humano pode ceder o seu corpo físico para um extraterrestre, para um ser que venha ocupá-lo. E claro que deve ser um ser que tenha a possibilidade de ocupar este corpo. Ele deve ter um conhecimento suficiente para estar neste corpo que, em certo sentido, limita um pouco. Mas ele deve ter um conhecimento, um treinamento, uma sabedoria para estar neste corpo e para estar também entre os seres humanos da Terra. Este tipo de encarnação dos seres extraterrestres, isto tem trazido benefícios para os seres da Terra que cedem estes corpos. Porque um ser está aqui na Terra fazendo um processo evolutivo, um ser está aqui na Terra evoluindo dentro de leis terrestres e em certas circunstâncias e condições. Agora, para interromper esta evolução aqui na superfície da Terra, para ceder o corpo para um outro ser, este ser teria que ter, na lei da compensação, algo que o compense de ter interrompido esta trajetória terrestre por um tempo. E isto varia de ser para ser, o destino disto. Isto acontece de diferentes modos. Ou este ser que cedeu o corpo vai ficar nos planos internos, aguardando que termine o estágio desse extraterrestre no corpo, então vai ficar vivendo nos planos internos, na companhia ou nos mesmos estudos e na mesma aprendizagem que outros humanos desencarnados, ou este ser pode ir fazer um estágio em um outro mundo, em uma outra civilização ou em um outro planeta, se isto for possível, dentro da conjuntura kármica dele. Essas consciências que estão polarizadas em níveis mais elevados, estas consciências que têm uma amplitude maior de compreensão e de conhecimento, de uma certa forma, só estando presentes na órbita da Terra, estão estimulando internamente, ocultamente, como se diz, ocultamente quer dizer não visivelmente, mas então estas consciências podem estar estimulando internamente e interiormente os eus superiores se comunicarem mais com as personalidades, se comunicarem mais com a sua estrutura externa. Então estas presenças ajudam muito a integração dos seres humanos, a integração dos seres humanos neles mesmos. Porque uma consciência mais adiantada na órbita da Terra, uma consciência que já tenha transcendido esses processos de alinhamento, de fusão de parte externa com parte interna, todos esses processos que a humanidade da superfície está trabalhando, está conduzindo, estas presenças estimulam isto. Então, os seres humanos da Terra podem ter uma maior possibilidade
ou uma maior estimulação, por exemplo, para prestarem mais atenção na própria alma, para levarem mais em conta o seu eu interno ou seus níveis internos. E isto eventualmente não aconteceu por causa da evolução natural daquele ser. Na sua evolução natural, ele iria levar muito mais tempo para se dar conta da sua vida interna, da sua vida nos outros planos, nos outros níveis. Ele ia se dar conta da presença da sua alma, do seu eu superior ou da sua mônada muito mais tarde. Mas com a presença na Terra de seres que já têm este desenvolvimento feito, então em cada ser humano vai haver uma aceleração maior, dentro do possível, dentro das leis, dentro das possibilidades kármicas, para que este progresso se dê e avance. Em algumas situações, em alguns casos, isto não só acontece nos planos internos ocultamente, como muitas vezes estas presenças e esses trabalhos e estas ajudas são feitas até bem conscientemente para nós. Isso acontece bem conscientemente. Vocês veem lá na página 68 do livro, por exemplo, que havia uma pessoa que durante o sono se viu deitada numa espécie de mesa em um outro nível de consciência. Uma cúpula transparente, diz o livro, foi colocada sobre o seu corpo, acima da cintura, sem, entretanto, cobrir-lhe a cabeça. À sua direita estava um ser que fazia movimentos harmoniosos com as mãos na região onde fora colocada a cúpula. E a pessoa ficou sabendo então naquele momento, por vias interiores, que através desse tratamento os seus corpos estavam se tornando aptos para aprender coisas novas. Em seguida, sentindo-se transformada, foi levada internamente a um planeta distante, porém nada se lembra desta última fase da sua experiência enquanto dormia. Então veja que esta presença extraterrestre e esta ajuda, quando cuida de nós, não nos impõe nada artificialmente. Neste caso, por exemplo, que o livro relata, esta pessoa foi tratada, esta pessoa foi ajudada por diferentes métodos, os métodos que eram os mais adequados para ela e para os seus corpos. Esta pessoa foi levada a aprender por ela mesma. Não é que se tenha feito um enxerto mental de conceitos. Ela foi tratada, ela foi conduzida de forma a chegar por ela mesma em certos conhecimentos, em certas compreensões. É sempre o próprio mecanismo do indivíduo que é muito respeitado, muito desenvolvido e ajudado a ele mesmo chegar a essas compreensões. E neste caso, a consciência desta pessoa teve a oportunidade, diante destes mediadores, de até se deslocar até outro planeta enquanto o corpo dormia e lá fazer algum trabalho ou alguma experiência que ela não se lembrou depois que voltou à vida de desperta. Então, a presença extraterrestre coloca dentro da nossa realidade partes da realidade de outras leis. Porque se esta presença está aqui, de uma certa forma, estão presentes outras leis, estão presentes outras oportunidades. Então nós podemos ver isto tudo, podemos ver esta presença, não exatamente como uma curiosidade, ou somente como algo que nós temos que aprender a saber o que é,
Mas temos que estar tão afinados com esta presença, tão afinados com este amor universal que tudo isto representa, estamos tão afinados com isso, estamos tão harmonizados com isto, que possamos realmente aprender com isto, que possamos realmente estar evoluindo graças a essa presença e graças a isto tudo, o que está disponível através deles. Porque quando esta presença produz um efeito sobre nós, nós podemos eventualmente ter consciência, como o caso desta pessoa que o livro cita. Mas há âmbitos em que estes seres agem e ajudam os humanos da Terra, âmbitos que não são muito frequentados por nós. Como, por exemplo, na organização da encarnação de uma alma, estes seres, essas presenças podem ajudar muito, porque estas presenças, nos níveis internos aonde as almas estão, aonde as almas existem, essas presenças lá fazem como que uma espécie de harmonização do ambiente interno, do ambiente astral ou do ambiente mental, do ambiente sutil, enfim. Isto é, produzem uma tal harmonia e produzem uma tal abertura de caminhos que isto pode facilitar e pode ajudar a encarnação de certas almas. Pode fazer com que a encarnação de certas almas seja muito mais harmoniosa. Então, este trabalho de harmonização, desintoxicação do ambiente, aqui nós vemos muito do ponto de vista da transmutação material, das toxinas. Mas nos planos internos, este mesmo trabalho de limpeza, este mesmo trabalho de abertura de caminhos, isto se dá nos planos sutis e isto abre caminho para as almas, abre um caminho mais livre, um caminho mais simples para as almas encarnarem. E isto influi bastante na psicologia deste ser depois de encarnado. Então, se este ser foi ajudado efetivamente durante o seu processo de encarnação, se este ser passou por esta experiência de ter a sua descida aqui para os mundos materiais facilitada por esses irmãos maiores dos outros planos, estes seres vão ter uma outra psicologia na sua vida terrestre, na sua vida sobre a Terra. E vão eventualmente poder transcender com muito mais facilidade certos traumas que são próprios do nascimento terrestre, que são próprios do processo de nascimento terrestre, que é um processo que pode até incluir você não ter escolhido o lugar onde vai nascer. Pode acontecer de não ter havido um entendimento suficiente entre todos os seres humanos envolvidos naquela encarnação. Isto é muito normal acontecer. E nisso não se pode interferir, porque este é o processo kármico de cada ser na sua vinda para a Terra. Porém, esses irmãos maiores, estes irmãos que estão disponíveis para nos ajudar naquilo que nós não podemos fazer sozinhos, então isto nos ajuda a termos uma harmonia, uma comunicação, a formar uma sintonia, para que tudo isto possa acontecer com muito mais facilidade, digamos assim. E nós realmente não sabemos, não podemos imaginar o quanto a nossa encarnação foi facilitada, foi harmonizada com estas presenças, independentemente das condições terrestres que eram reservadas para nós. Quando esses seres cósmicos, quando esses irmãos nossos tentam coligar-se conosco, ou quando se coligam conosco, existe uma forma de nós podermos colaborar com isto. Existe uma forma de nós podermos estar juntos neste trabalho, que é
com a nossa imaginação criativa, com a nossa parte mais criativa e mais evoluída, incluirmos esses processos na nossa vida, incluirmos essas possibilidades no nosso processo de desenvolvimento. E a nossa capacidade imaginativa, a nossa imaginação, a nossa autorização bem consciente para que tudo isto se dê dentro das leis, dentro das possibilidades legais, dentro da lei kármica e dentro do livre-arbítrio humano, a nossa imaginação pode estar contribuindo para isto. A nossa intenção pode estar nesta colaboração, pode estar nestas coisas. E aí acontece que a nossa alma, ou o nosso eu superior, o nosso ser interior, começa a nos dar conhecimento destas coisas. Porque os livros ou as informações externas podem chegar até um certo ponto, podem acenar. Os livros, as informações externas, um ajudante externo pode fazer algo por nós, mas não pode fazer tudo por nós, não pode fazer o caminho por nós. Então a nossa parte consciente deve estar muito voltada para isto, deve estar incluindo todas estas coisas na sua vida, deve estar incluindo estes fatos que poucos conhecem, ou que conhecem de uma forma mais distorcida. Então, estar incluindo essas possibilidades na sua vida, estar incluindo isto, mesmo que não sintam nada, mesmo que não vejam nada, mesmo que não tenham comprovação de nada, mas incluírem isto nas possibilidades, incluírem isto, enfim, na vida diária e ter isto presente. Porque aí o eu superior, ou o eu interno, vai dar uma resposta, vai dar um sinal, vai dar mais possibilidades para que isto se torne mais consciente ainda. E isso se tornar mais consciente é muito bom para a vida externa. Porque um ser humano que tenha consciência destas coisas, um ser humano que viva estas coisas, e que tenha consciência de que as vive, esse ser humano vai ser outro aqui. Este ser humano não vai ser como esta sociedade. Este ser humano vai ser diferente. Este ser humano vai exprimir outra coisa, vai expressar outra coisa. Então não se fala disto só para a gente sonhar, ou só para viver isto internamente, interiormente, e aqui nada se refletir. Não, isto tudo deve se refletir aqui, porque isto é a forma de nós conseguirmos realmente mudar a nossa vida. Porque se nós mudamos, se nós nos transformamos neste sentido, nós mudamos a vida. A vida muda. Agora, não só o eu superior ou a alma pode nos dar uma maior consciência destas coisas, como os próprios irmãos maiores, estes irmãos dos planos internos, podem, em certos momentos, em certas situações, colaborar muito com o nosso processo. Colaborar bastante com o nosso processo. E podem estar com uma irradiação benéfica para a nossa vida, para estes planos, aonde tudo se passa, tudo se dá, de forma que a gente tenha uma vida e que tenha um desenvolvimento com outra vibração, com outro sentido, com outra qualidade. E nós conseguimos perceber quando é a nossa alma, quando é o nosso ser interno, quando é o nosso eu superior, que está em linha naquele momento e ajudando, auxiliando, contribuindo com alguma coisa. Ou podemos perceber quando é uma outra presença, quando é uma outra energia, quando é uma outra ajuda que estamos recebendo
aqui. Se a nossa capacidade imaginativa é colocada nisto, e se nós começamos a contribuir para que tudo isto exista para nós realmente, também com a nossa imaginação, pode haver então um ajuste da frequência do nosso cérebro. Isto não se pode fazer porque seria uma interferência, a não ser que a parte imaginativa do indivíduo, que a parte interna, que a disposição do indivíduo esteja toda voltada para isto. Então, esta mudança de frequência no nosso cérebro, isto pode ser muito necessário para que a nossa vida mude realmente de qualidade, para que a nossa atitude mude de forma, enfim, para que tudo aquilo que depende do cérebro possa acontecer mais livremente, possa acontecer com mais qualidade. Porque uma incapacidade cerebral seria um obstáculo muito grande para tudo isto. Mas o cérebro não precisa ser um obstáculo, porque o cérebro pode passar por uma transformação. Embora se saiba cientificamente que ele não é transformável, por outros processos, dentro de outras leis e dentro de outros conhecimentos, ele não só é transformável, como ele é transmutável e como ele pode ser até trocado. Mas sem chegar a estes casos, que são bastante extremos, pode haver sim um reajuste da frequência deste cérebro. E quando este cérebro é ajustado na sua frequência, o indivíduo, através dele, pode estar em contato com sons e com percepções que ele não podia antes estar em contato. E pode, durante os sonhos ou durante o sono, passar por experiências bastante inusitadas para ele. Mas tudo isto é a parte mais externa e mais próxima da nossa consciência humana que estas presenças podem se ocupar. Mas existem outras razões mais profundas para essas presenças, que é estas consciências realmente nos inspirarem, realmente nos animarem, realmente nos darem impulsos para que nós possamos admitir, perceber e concordar com caminhos evolutivos, porque a nossa tendência não é esta, naturalmente. Então, nós concordarmos em seguir um caminho evolutivo, nós estarmos dispostos, nós darmos o consentimento para que uma vida evolutiva, realmente evolutiva, possa se desenvolver, isto é uma inspiração que quando a alma, quando o eu superior ou quando a mônada não podem ainda efetivar, estes seres podem nos ajudar a ter esta aspiração, porque estes seres irradiam para nós aquilo que eles são, irradiam para nós a própria situação dentro dos nossos limites kármicos e do karma do universo. Então, irradiando para nós isto, nos colocam em condições de aspirar por algo melhor. Nos dão condições de termos uma disposição a uma elevação. Sem este estímulo, ninguém sai do lugar aqui. Ninguém sai do plano em que está. Porque as coisas aqui são realmente muito lentas. São leis de grande densidade. Então, estas presenças estão nos estimulando, estão nos impulsionando a termos disposição. Mesmo sem saber como, nós temos a disposição para estarmos abertos para outros níveis de consciência. Agora, quando nós chegamos em um certo ponto evolutivo
de passar para um novo plano de consciência, para termos uma expansão de consciência, porque já tivemos aquele impulso e chegamos então em certos momentos, chegamos em certos momentos cíclicos em que temos uma grande expansão de consciência a fazer. E aí, no momento desta grande expansão de consciência, não só estes seres ajudam, como devem estar presentes. Devem estar presentes porque eles preparam o nosso eu interno ou preparam até os nossos corpos para a vibração deste novo estado de consciência. Porque nós podemos mudar de plano de consciência, podemos estar numa compreensão maior das coisas, mas como os nossos corpos vão reagir? Como vão ficar os nossos corpos diante desta nova vibração? Então, estes irmãos, estas presenças, cuidam disto, cuidam de fazer essas adaptações muito sutis em nós. E outras colaborações são muito conhecidas, como, por exemplo, a inspiração que estes seres podem exercer sobre cientistas, sobre artistas, sobre espiritualistas, não? Isto é jamais conhecido, porque o ser humano jamais chegaria a certas descobertas. O ser humano jamais chegaria a certas expressões elevadas, se não fosse por isto. E as descobertas científicas são sempre uma interrogação, porque nunca se sabe o que o ser humano vai fazer com aquilo que ele descobriu. Então, as descobertas científicas poderiam ser muito maiores. Estaria aberto um campo científico muito maior para nós, muito mais livre, e não faltariam seres que conhecem estes campos, seres que podem nos ajudar a entrar nesses novos campos, a descobrir coisas e a melhorar muitas situações e muitas condições aqui na vida terrestre, não só materiais, mas como psicológicas e espirituais. Mas, como nós ainda não demonstramos, ou nós não demos ainda sinais, não? De que temos um critério, de que temos um discernimento de como usar este conhecimento superior, este conhecimento da energia, ou de como usar isto que a nossa visão pode nos trazer, pode nos dar, então este campo científico vai ficando muito mais limitado do que poderia ser. Então, no momento atual, nós vemos muitos desses irmãos chegarem aqui, materializados ou materializados como luzes, mas a nossa capacidade de fazer o mesmo é mais reduzida. Mas nós não precisamos estar incluídos e envolvidos em toda a humanidade que ainda não pode fazer esta experiência. Porque individualmente nós podemos fazer esta experiência, independentemente do ambiente científico ter chegado aí. Independentemente de nós podemos pegar uma nave ou podemos, enfim, de alguma outra forma material e científica, fazer uma experiência de conhecimento extraterrestre. Nós não precisamos esperar por isto, porque não sabemos quanto isto vai demorar. Isto vai depender da consciência humana em geral. Nós podemos estar diante disto individualmente. Nós podemos estar diante disto como ser individual. E se nós, como ser individuais, estivermos preparados para isto, tivermos uma consciência adequada para estes contatos vão acontecer individualmente conosco. Então, isto são alguns aspectos do livro Erques, para nós refletirmos sobre eles
E, eventualmente, fazendo uma leitura mais aprofundada do livro, teremos outras chaves ali a encontrar.